Ontem foi o dia 17 de abril. Eu, na verdade, não vim aqui para o plenário do Senado ontem porque teve aquela missão oficial nossa, a diligência nossa da Comissão de Direitos Humanos, e nós fomos visitar o presidente Lula. Então, o discurso que eu ia fazer no dia de ontem, senadora Regina, eu quero fazer no dia de hoje, porque dia 17 de abril de 2016 foi o dia em que Eduardo Cunha colocou em votação a admissibilidade do impeachment. Aquela sessão terrível que um escritor português chamou de Assembleia Geral de Bandidos, comandados pelo bandido-chefe Eduardo Cunha. Aquelas cenas vão ficar para a história do nosso país como o início de um golpe. E ontem, 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, eu entro com mais 10 senadores, senadora Regina presente, na Superintendência da Polícia Federal, para visitar o presidente Lula, preso ilegalmente, inconstitucionalmente, como preso político. É um golpe continuado. Eu, quando lembro daquele processo todo que houve aqui, porque depois da admissibilidade veio aqui para o Senado. E ontem à noite, senadora Regina, eu fui para o Rio de Janeiro, porque teve a estreia de um filme que se chama O Processo, filme da cineasta Maria Augusta Ramos, um filme que conta aquele processo aqui no Senado, uma história que a gente viveu. E relembrei ali todo aquele processo, as defesas do José Eduardo Cardoso, a comissão do impeachment, a nossa participação, a nossa luta. O nome de O Processo veio justamente da obra de Kafka. Naquele processo, e no filme tem uma fala minha que eu falo do processo kafkiano, que não dava nem para entender aquela construção, querendo afastar uma presidente da República por decretos suplementares, uma prática corriqueira que não significou aumento de gastos. As pessoas não conseguiam nem entender. Em algum momento ali eu disse, a Dilma é o Joseph K., que era o personagem principal do processo. Mas quando eu fico vendo de lá para cá, o tamanho da destruição no país, é impressionante os números. Essa turma que está aí não tem nenhuma preocupação com o povo mais pobre do país. A pobreza extrema. Nós aumentamos do ano passado, 2017, 1,5 milhão de pessoas na pobreza extrema. É um escândalo. A pobreza extrema que tinha baixado violentamente nos nossos governos. Foram 32 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. Estamos fazendo o processo inverso. Eu vi, em 2017, a queda da renda. A queda da renda da população foi de 2%. Mas o problema está nos mais pobres, porque nos mais ricos até houve subida. Nos mais pobres, nos 5% mais pobres da população, a queda de renda foi de 38%. Uma pessoa que vivia em média com R$ 74,00 caiu para R$ 47,00. A gente está vendo nas ruas desse país, infelizmente, gente nas ruas, dormindo, e o governo, esse governo que está aí desse golpe, o que faz? Cortaram 1,5 bilhão do Bolsa Família. São 360 mil domicílios a menos, 1,5 milhão de pessoas a menos. No momento que aumenta o desemprego, no momento em que aumenta a pobreza, cortam Bolsa Família. É todo tipo de ataque. Aprovaram aqui uma reforma trabalhista, que já está mudando o mercado de trabalho. Porque os empregos que estão sendo gerados, senadora Regina, é sem carteira de trabalho, empregos por conta própria. Empregos de carteira de trabalho, a queda foi de 700 mil vagas de empregos formais.
Aí eu vi uma matéria da Folha de São Paulo há um mês atrás, dizendo que essa queda do emprego formal está sendo um dos motivos da dificuldade de recuperação econômica do país. Porque, na verdade, as pessoas não estão consumindo, porque está havendo redução salarial. É isso que está acontecendo. Esse golpe aí só traz destruição. E eu vi como eles falaram da retomada do crescimento econômico, porque quando era Dilma, era tudo colocando para baixo. Quando entrou o Temer, agora o Brasil vai. Estão voltando atrás. Porque, senadora Regina, no ano passado, o crescimento foi de 1%. Agora foi, centralmente, setor agropecuário, agricultura. E eu chamo a atenção que o crescimento no primeiro trimestre do ano passado foi de 1,3%. Olha como esse crescimento não é sustentável. No segundo trimestre, 0,6%. Caiu. No terceiro trimestre, 0,2%. No quarto trimestre, 0,1%. Agora, em janeiro, a queda pelo IBCBR do Banco Central foi de 0,65%. Em fevereiro, cresceu só 0,09%. Esse 1% do ano passado de crescimento, quando você coloca o PIB per capita, que é dividido pelo número de pessoas, sabe quanto é o crescimento? 0,2%, ou seja, não cresceu. Foi só o aumento da população. Nós estamos estagnados, porque essa turma aí não está preocupada com o povo. É uma política de austeridade fiscal radical. Estão cortando recursos da educação, da saúde, da assistência social, como eu falei, do Bolsa Família. Não tem jeito de recuperar. Acabaram com a política de conteúdo local que o presidente Lula fez, que no Rio de Janeiro, meu estado, fez que a indústria naval voltasse a ter força, empregos. Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, tinha 6 mil trabalhadores, hoje tem 100. Brasfels e Angra tinha 10 mil, hoje tem 1.000. Vários fecharam. Mexeram nos bancos públicos, acabaram com a TJLP. Não tem mais financiamento para projeto de longo prazo. O BNDES hoje virou o BNDES dos anos 90, sem função alguma. Como é que o país cresce com essa política? Na verdade, a presidenta Dilma Rousseff fala sempre que nós estamos na terceira fase do golpe. A primeira fase do golpe foi aquele afastamento dela sem prova alguma. A segunda fase do golpe foi quando eles aprovaram a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, porque ali eles rasgaram a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses, uma Constituição que vinculava recursos para a educação pública brasileira. Acabou com tudo. Acabou. E a terceira fase qual é? Impedir o presidente Lula de ser candidato e agora a prisão do presidente Lula. São várias fases. São várias fases. E eu quero falar sobre isso. São vários. O jornalista Mário Magalhães, que fez um artigo histórico sobre aqueles dias de São Bernardo do Campo. O título do artigo é A Prisão de Lula, o ódio de classe e os golpes dentro do golpe. Fala sobre o golpe de 64. Ele escreve um determinado trecho que eles golpes são como coelhos. Outra página infeliz da nossa história ensinara que golpes são como coelhas, gestam um filho atrás do outro. E eu vou ler um pequeno trecho desse artigo dele. As reconstituições históricas costumam reproduzir uma impropriedade sobre o ato institucional número 5, que em dezembro de 68 asfixiou ainda mais as liberdades. A garantia de habeas corpus foi então suspensa nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Descrevem o AI-5 como o golpe dentro do golpe, como se um só golpe tivesse sobrevindo ao inaugural, a deposição
do presidente João Goulart em abril de 64. A ditadura deu outros golpes, compreendidos como ruptura de regras institucionais estabelecidas. Em julho de 64, os novos donos do poder introduziram o segundo turno na eleição presidencial e a adiaram por 1 ano. Com um cambalacho, se nenhum candidato conseguisse maioria absoluta na rodada inicial, a decisão seria de deputados e senadores. A considerar o placar dos pleitos anteriores, na prática, aboliram as eleições diretas. Em outubro de 65, exterminaram de vez. Trocaram a soberania do voto de milhões de cidadãos por um colégio eleitoral de centenas de iluminados. Fecharam os partidos políticos. Em março de 67, a ditadura impôs nova Constituição, rasgando a de 46. Esperou 10 anos para baixar o pacote de abril, em 1977, quando inventou a figura do senador biônico, não submetido ao sufrágio popular. O AI-5 de 68 foi o mais violento, mas não o único golpe dentro do golpe de Estado de 64. Todo golpe dá crias. E a gente vê essa história se repetindo. A primeira fase, o afastamento da Dilma. A segunda fase foi rasgar a Constituição. E a terceira fase, essa fase de prisão do presidente Lula, de tentar impedir a sua candidatura. No fundo, senador Regina, o que eles estão fazendo aqui é rasgar o pacto da redemocratização feito pela Constituição de 88. Em que se assentava esse pacto? Se assentava no fato de que as forças políticas saindo da ditadura militar tinham um acordo de um respeitar o resultado da eleição. Era a soberania do voto popular. A gente disputava, debatia. Ganhou, leva. Eu respeito. Só que eles não aceitaram mais isso. Rasgaram 54 milhões de votos da Dilma. E agora querem transformar a eleição de 2018 num jogo de cartas marcadas. Porque querem impedir o Lula. Por que prendem o Lula? Porque o Lula ganha a eleição. Eles entenderam em determinado momento que não bastava apenas deixar Lula inelegível. Porque Lula estava tão forte que só prendendo Lula. Porque eles tinham medo até, na hipótese do Lula não ser candidato, do Lula dizer, esse é meu candidato. Não pode. Tem que prender o Lula. Num processo também kafkiano. É impressionante. O MTST, que fez aquela ocupação do triplex do Lula, divulgou as cenas daquele triplex. 160 metros quadrados. Falavam de dinheiro no voto, na decisão do juiz Sérgio Moro. Ele fala de milhões gastos no elevador privativo. Na reforma das cozinhas. Vocês viram as cenas? Não tem elevador privativo. Não tem reforma de cozinha. A lavanderia é desse tamanho. Esse pessoal aí que rouba milhões, com contas na Suíça. Todo mundo sabe que o presidente Lula não dormiu uma noite lá, não tinha a chave daquilo. Aquele apartamento não é dele. Está sendo executado porque estava em nome da OAS, para pagar dívidas da OAS. Eu fico olhando como esse pessoal tem coragem de fazer isso com o país. Porque esse Brasil tinha que se reconciliar com o diálogo. Mas não. Essa Rede Globo de televisão me enoja. Estão fazendo o jogo desses grupos de extrema-direita, porque esse golpe pariu o neofascismo no Brasil. Grupos de extrema-direita violentas, que não são majoritários, mas que cresceram. Eu, várias vezes, senador Regina, olhei aqui na cara dos tucanos, diz, olha, em 2015, quando faziam aquelas manifestações contra Dilma, digo, olha, vocês estão abrindo espaço para o crescimento da extrema-direita, porque vocês estão indo para as passeatas de mãos dadas com aqueles que defendem intervenção militar. E os senhores não estão se diferenciando.
Naquela época tinha tucano por aqui. Agora não tem mais tucano, não. Estão tudo deprimidos. Porque se tem um partido que sumiu nesse processo foi o PSDB. Eles achavam que iam destruir o PT. Toda aquela provocação e responsabilidade do senador Aécio Neves, que como um garoto mimado não aceitou o resultado da eleição. Chegaram, senadora Regina, a pedir, entrar no TSE, para pedir para ser diplomado no lugar da Dilma. Que vexame! Se aliaram com Eduardo Cunha, pararam o país, agora estão aqui, eles sumiram. Não tem tucano. Estão na defensiva política. E eu fico vendo esse governador Geraldo Alckmin. Hoje ele deu uma declaração dizendo o seguinte, a lei é para todos. Não, governador Geraldo Alckmin, para você a lei não valeu. Eu quero ver a sua autoridade para fazer esse discurso. Porque o governador Geraldo Alckmin foi acusado de receber mais 10 milhões e entregue em dinheiro para o seu cunhado. E falava-se de obras da Sabesp e do Rodonel. Foi protegido. Sabe como foi o depoimento dele? Sigiloso, por escrito. Sabe qual foi o depoimento do Lula? Condução coercitiva, para fazer depoimento do Lula. O dele foi sigiloso, por escrito. E mandaram para a Justiça Eleitoral. Sabe por quê? Porque o TRE lá é dominado pelos tucanos. Então não me venha com essa. Não me venha com essa. Eu falo tudo isso porque quando eu falo do PSDB, eu, na verdade, a indignação que eu tenho é pelo que eles fizeram com o país. Porque esse país estava voando, esse país estava crescendo, esse país era um exemplo no mundo. Eu via o Lula chegando nos países, chegando na Europa, chegando no Oriente Médio, chegando nos Estados Unidos. O Lula parava o mundo, todo mundo querendo saber das nossas políticas de inclusão social, de como tínhamos tirado 32 milhões de brasileiros da pobreza extrema, uma ascensão social, mobilidade social de 40 milhões de pessoas, a entrada de negros, jovens, filhos de trabalhadores nas universidades que sempre foram só para os ricos, e com Lula não. E nós temos aqui, infelizmente, uma elite que detesta povo, que não aceita andar. Você sabe que a Condoleezza Rice, que veio ao Brasil, na época do governo Bush, e foi no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. E disse que ficou impressionada que não viu no Shopping Leblon inteiro um negro. Um negro. Porque essas elites não querem se misturar. São preconceituosas, são racistas. E elas agora destilam esse ódio pela internet. O problema delas com Lula foi esse. Não aceitarem o Lula. Na verdade, não fez um governo que prejudicou os grandes grupos econômicos. Eu acho até que se a gente tiver um outro governo, temos que fazer diferente. A gente tem que tributar as grandes fortunas, tem que democratizar os meios de comunicação, tem que fazer reforma política. Mas o Lula não. A raiva deles é porque o Lula fez pelo povo mais pobre, porque houve uma ascensão social nesse país. Senadora Regina, eu só acho que eles estão numa crise. Eles estão numa crise grande. Porque eles achavam que, qual era o plano do golpe? Era o seguinte, tira Dilma, aí a economia vai se recuperar. Porque diziam eles que o problema era de confiança dos empresários. Os senhores não entenderam nada. A economia cresceu com Lula porque a vida do povo melhorou. O salário mínimo subiu 77% acima da inflação. O pessoal tinha dinheiro. Aquilo movimentou a economia. Mas eles achavam que a economia ia melhorar. Estão com a economia estagnada. Eles estão sem ter o que dizer ao país. Não tem mais nenhum plano. E eles achavam simplesmente que era o Temer para fazer o jogo sujo, 2 anos de jogo sujo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, congelamento dos gastos sociais, e eles achavam que o Lula ia afundar.
porque o Moro ia condenar o Lula. O Moro condenou o Lula. Lula subiu 5 pontos. Depois diziam, quando houver a condenação do TRF4, acabou o Lula. O Lula continuou forte, liderando todas as pesquisas. Aí foram para o gesto derradeiro. Vamos ter que prender o Lula. Imaginavam ele o seguinte, Lula preso, ai, não tem jeito, ele vai cair. O Moro achou que aquele dia da prisão do Lula, uma prisão completamente ilegal, covarde por parte desse juiz, não esperou nem os embargos dos embargos. Ele despachou em 19 minutos, senador Regina. Nunca houve isso na história. O grau de perseguição ao presidente Lula. Tanto é que uma pesquisa do Instituto Y, que saiu no estado de São Paulo, disse que 73% da população diz que há perseguição política pela justiça ao presidente Lula. Em 19 minutos, o tal do Moro despachou o que recebeu do TRF4. 19 minutos. Pois bem, o Moro achou que aquele dia era o dia de consagração dele. Sabe o que aconteceu? A foto que foi para o mundo inteiro foi aquela foto de Lula nos braços do povo. A mídia empresarial, The Guardian, New York Times, Washington Post, Le Monde, todos deram aquela foto. E todos disseram o seguinte, falaram das fragilidades desse processo contra o presidente Lula. Falaram de perseguição. Então, eles achavam que tinham acabado o Lula. Só que o Lula ficou muito maior depois da prisão. Lula, que era um gigante. Em 3 minutos, eu acho que eu encerro, senadora Regina. O Lula, que era um gigante, virou uma figura muito maior. Será que eles não percebem? Será que eles não percebem que, ao fazer isso, eles estão transformando o Lula numa figura que vai marcar a história do país de uma forma tão forte? Em vez de destruir o Lula, estão transformando o Lula num mito gigantesco. Eu não tenho dúvida de dizer que daqui a muito tempo, daqui a 30, 40 anos, novas gerações surgirão, e surgirão inspiradas no exemplo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente que defende a liberdade vai surgir a partir da inspiração de Lula. O que eles não esperavam é que eu acho, senadora Regina, esse martírio que estão fazendo do presidente Lula, esse martírio do presidente Lula, é que pode fazer com que a gente derrote esse golpe. Eu acho que o Brasil está numa grande encruzilhada. A gente pode ir para qualquer lado. Eu não descarto nem um aprofundamento desse golpe em relação à ditadura militar. Mas eu acho que a partir da prisão do Lula, nós ganhamos força para tentar derrotar esse golpe agora na eleição de 2018. Porque o Lula está muito forte. Por isso que eu digo, a campanha da libertação de Lula é a coisa mais importante que tem que ser feita. Porque é a partir desse movimento que a gente pode ganhar a maior parte do povo para o nosso lado. E eu tenho visto isso. Gente que estava distante, que estava insatisfeita com o PT, com a esquerda, dizendo, olha, isso que fizeram com o Lula é injusto. Essa turma que está aí, Michel Temer com as malas de dinheiro do Rocha Loures, Aécio Neves, Alckmin, e fazer isso com Lula. Então, eu acho que o presidente Lula, a partir dessa situação, porque foi o exagero deles, senadora Regina, o golpe que eles achavam derradeiro, a prisão do Lula, pode ser o grande fato para a gente derrotar esse golpe agora na eleição de 2018. Nós vamos registrar a candidatura do Lula no dia 15 de agosto. Ele vai começar no programa eleitoral. Vamos fazer uma batalha jurídica para levar até o fim a candidatura dele em qualquer circunstância. Eu espero que esse Supremo deixe de fazer um processo que, na minha opinião, é um processo fraudulento. Porque a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que vale dizer, votou para liberar o Aécio, não quer botar para votar as ações declaratórias de constitucionalidade. Eu espero que tenham respeito pela Constituição,
Porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 57, é clara. Só pode haver prisão depois do processo ter transitado em julgado. E esse ministro Supremo não pode estar acima da Constituição. Tinham que ser guardiões da Constituição. Então, eu espero que o Lula seja solto. Nós vamos batalhar para isso. Mas mesmo se eles não fizerem isso, continuarem com essa prisão ilegal, nós vamos registrar a candidatura do presidente Lula. Vamos lutar até o fim. E se em algum momento eles impugnarem a candidatura do presidente Lula, eu acho que Lula vai estar tão forte, senadora Regina, que pode unificar forças. Falar do seu nome, ele vai me representar. E acho que aí está a nossa chance de derrotar esse golpe. Então a nossa batalha tem que ser essa. Eu encerro dizendo que o Lula, esse evento que houve do Lula, na minha opinião, só se compara a Getúlio Vargas em 54. E eu fiquei muito impressionado com a força do discurso na missa do presidente Lula. Aquele discurso tem um peso de uma carta-testamento. O que o Lula disse ali naquela missa, não adianta tentar acabar com as minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar os meus sonhos, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês. Falou mais o Lula. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei, porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Getúlio, na Carta Testamento, disse o seguinte, em determinado trecho da Carta Testamento: quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta, para vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Eu encerro com a última frase, dita pelo presidente Lula também, na semana que antecedeu a sua prisão, no Circo Voador, no evento que nós participamos, que ele diz o seguinte: eles não vão prender meus pensamentos, não vão prender meus sonhos, se não me deixarem andar, vou andar pela perna de vocês, se não me deixarem falar, falarei pela boca de vocês, se meu coração deixar de bater, ele baterá no coração de vocês. Lula é um gigante, nós não descansaremos, faremos uma grande campanha no Brasil e no mundo para defender a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre!